Olá, boa noite. Eu sou Fernando Rodrigues e este é o Poder em Foco, um programa de entrevistas do SBT em parceria editorial com o jornal digital Poder 360. Por causa das limitações impostas pela pandemia do coronavírus, nesta semana o Poder em Foco entrevista o prefeito de Salvador, ACM Neto, por teleconferência. ACM Neto, que também é presidente nacional do DEM. Prefeito ACM Neto, boa noite, muito obrigado por participar aqui do Poder em Foco. Eu começo perguntando ao senhor, quando vai ser possível flexibilizar ou terminar com o isolamento social em Salvador? Boa noite, Fernando, prazer participar do seu programa. Fernando, nós estamos aqui tomando todas as nossas decisões amparados em opiniões técnicas e científicas. Eu montei aqui um grupo com especialistas em saúde pública, somos assessorados pela Fiocruz, uma instituição de alta credibilidade, e todo dia, sinceramente, todo dia a gente faz uma avaliação aqui da evolução do quadro. O que temos hoje posto como perspectiva para os próximos dias e meses no coronavírus em Salvador é de que, a partir da terceira semana de maio, nós começaremos a ter problemas de organização do sistema de saúde, da rede de atenção à saúde, e que no início de junho nós poderemos alcançar o pico aqui na capital. Salvador vem tendo um dos melhores desempenhos do Brasil no controle do coronavírus até agora. Se você perceber, nós temos um número de óbitos e de casos inferior à média nacional, bastante inferior à média nacional, uma situação melhor do que outras capitais do Nordeste, a exemplo do Recife e de Fortaleza. No entanto, eu venho trabalhando muito para que as pessoas tenham consciência de que a Prefeitura só vai ter condições de começar a flexibilizar as medidas de isolamento social quando, de fato, nós chegarmos a esse pico e quando houver uma perspectiva de que é possível administrar o sistema de saúde. O que mais me preocupa é que não haja um colapso no sistema de saúde ao ponto dos médicos terem que escolher quem vai viver ou quem vai morrer. É possível garantir que isso não vai acontecer em Salvador? Infelizmente não, até porque houve uma decisão do governo local, do estado, de trazer todos os pacientes do interior para a capital. Mas, no entanto, todo o esforço que eu venho fazendo é para tentar evitar essa situação. Prefeito, existe uma disputa e troca de acusações entre o governo federal do presidente Jair Bolsonaro e, sobretudo, o governador de São Paulo, João Dória. Acusações mútuas sobre quem é o principal responsável pela escalada de mortes por Covid-19 no Brasil. Na sua avaliação, quem é o principal responsável? É o governo federal, são os governadores ou os prefeitos? Fernando, na minha avaliação, essa discussão é uma discussão irresponsável, que não leva ninguém a lugar nenhum. É um absurdo a gente ver, num momento como esse de pandemia, enfrentamento político, acusação política. Agora o momento é de prefeitos, governadores do governo federal se unir, todos estarmos juntos. Eu disse isso ao presidente da República, estive recentemente com ele no Palácio do Planalto e disse a ele: presidente, não interessa a posição que cada um já tomou até aqui. O que importa é que, a partir de agora, todos precisam estar unidos. Da minha parte, jamais ninguém vai ver uma defesa de partir para o ataque, de querer empurrar a responsabilidade para A, B ou C. Eu espero que, nesse momento, a gente tenha maturidade para afastar inteiramente as questões políticas, os projetos político-partidários, né? É evidente que o presidente da República assumiu uma linha desde o princípio, e o Brasil sabe qual é essa linha. Ele se apegou na questão da economia, entendendo que a doença não precisaria das medidas de isolamento social que foram adotadas no Brasil. Eu assumi uma linha oposta ao presidente Jair Bolsonaro, inclusive, quando foi necessário, elevei o tom, fiz críticas contundentes ao presidente da República. No entanto, acho que não dá para a gente ficar preso nesse debate ou nesse enfrentamento. Nós precisamos ter maturidade, é hora de deixar de lado qualquer projeto pessoal, presente ou futuro, e pensar na construção de pontes. Pelo menos eu defenderei que sempre haja um diálogo de prefeitos, governadores e governo federal. Aliás, venho praticando isso aqui em Salvador e na Bahia. Todos sabem, o governador da Bahia é Rui Costa, do PT, meu adversário político,
No entanto, o enfrentamento dessa pandemia tem se dado com um trabalho conjunto meu e dele aqui na capital. Prefeito ACM Neto, haverá carnaval na Bahia e em Salvador em 2021? Olha, Fernando, essa é uma pergunta bem difícil de ser respondida, porque a gente sabe que as aglomerações, né, os eventos com muita gente, e o carnaval reúne praticamente 3 milhões de pessoas na rua, as pessoas se abraçando, se beijando, é muito contato físico. Aliás, essa é uma característica de Salvador e dos baianos, né, o contato físico. Eu não sei te dizer, hoje é difícil fazer uma previsão a esse respeito. Claro que se até lá houver uma vacina, e a gente espera que haja uma vacina, esse assunto vai estar inteiramente resolvido. Se não houver, vai ser preciso analisar no momento mais próximo do futuro quais são as condições de transmissão do vírus, quais são as restrições que ainda precisarão acontecer em 2021. Eu tenho alertado a população que, infelizmente, nesse momento, não é possível ter perspectivas otimistas. Se a gente for fazer uma avaliação com o cenário de hoje, é impossível pensar em eventos com aglomerações de pessoas, com junção de pessoas, principalmente numa escala como o Carnaval. Mas eu espero que as coisas melhorem muito até lá e que o Carnaval de Salvador em 2021 possa acontecer. Mas eu repito, não há quem tenha condições de maneira responsável de assegurar isso no presente momento. Me parece que se a vacina ainda não estiver amplamente disponível para a população, vai ser muito difícil no início de 2021, então, haver um evento tão grande como o Carnaval em Salvador, como a gente o conhece, certo? Eu acho, Fernando, que é por aí. Veja, por exemplo, São João, no Nordeste todo, que é uma festa muito tradicional, inclusive aqui na Bahia, já foi anunciada o cancelamento do São João, né? E aí depois, quando chega o verão, o Nordeste é tomado, e Salvador principalmente, por um calendário de eventos fortíssimo, né? Nós nos tornamos um dos principais destinos do país, é a nossa alta estação, a gente tem a virada do ano com o Réveillon, um dos maiores do Brasil, e depois uma série de eventos até o Carnaval, culminando no Carnaval. Se a gente fosse analisar pela situação de hoje, hoje não dá para imaginar qualquer tipo de aglomeração. Agora, eu espero, e a gente tem lido notícias, principalmente do exterior, de estudos responsáveis, de pesquisas consistentes que podem trazer a vacina contra o coronavírus e, portanto, afastar qualquer risco de nós não termos o Carnaval. Então, eu vou ficar aqui na minha oração e no meu trabalho para que isso não aconteça, ou seja, que o Carnaval possa ocorrer no ano que vem. Agora, é difícil fazer um prognóstico responsável nesse momento. Agora, eventos dessa magnitude sempre exigem investimentos altos, que são captados com antecedência, porque há uma grande preparação. Como hoje há uma incerteza sobre o Réveillon da Bahia, em Salvador, sobre as micaretas, sobre as festas de preparação para o Carnaval, vai ser possível captar financiamento e dinheiro para fazer as festas do Carnaval? Fernando, a gente tem que ter a consciência que o mundo vai ser outro depois do coronavírus, né? Eu discuto muito isso aqui com minha equipe. Nós vamos ter que entender os desafios que vão vir pela frente. Da mesma forma, eu acho que Salvador vai ter que se reinventar como cidade, no primeiro momento, inclusive, adotando novas apostas para vender a nossa cidade no Brasil e no mundo, né? O turismo ele vai mudar muito de perfil, na minha opinião, pós-coronavírus, e nós vamos ter que encontrar outros caminhos. Isso vale também para o financiamento das grandes festas populares. Aqui em Salvador, por exemplo, eu introduzi um modelo muito forte de participação da iniciativa privada no financiamento dos grandes eventos, do Carnaval, do Réveillon, das lavagens, das festas de rua. Nós trouxemos patrocinadores privados fortemente para compor a estrutura e o orçamento desses eventos. É claro que é muito provável que, se esses eventos possam acontecer, eles vão ter que ter um novo tamanho, vão ter que ter um novo formato, vão ter que ter uma nova forma de financiamento, e os governantes vão ter que se reinventar. Os governos vão ter que sair diferentes também dessa crise. Eu já começo com um grupo aqui pequeno, um núcleo de inteligência que eu tenho na prefeitura, a discutir esses caminhos pós-coronavírus.
mesmo tendo o foco fundamental nesse momento ainda no enfrentamento do ponto crítico da pandemia. Pela sua percepção em Salvador, quando começar realmente a relaxar o sistema de distanciamento social, as pessoas terão coragem de começar a ir para a rua e, sobretudo, participar de festas populares como o Carnaval? Será que elas não vão ficar com medo de participar, ainda que termine o distanciamento? Olha, Fernando, no primeiro momento eu não tenho dúvida. Tanto que não dá para a gente imaginar, não dá para a gente cogitar nenhum tipo de evento nos próximos meses. Acho que nem em Salvador, nem em nenhum lugar do Brasil. Eu vejo, por exemplo, os clubes de futebol começarem a falar em voltar ao treinamento. Imagine se nós vamos poder ter estádios com pessoas. Quem sabe até vamos poder ter campeonatos com estádios de portão fechado. Então, no primeiro momento, eu não tenho dúvida que mesmo que as autoridades, por decreto, fossem lá e liberassem os eventos, as pessoas estariam receosas e teriam toda a cautela. Como o Carnaval só acontece em fevereiro do próximo ano, ainda existe um tempo muito grande até lá. Eu espero que a gente não esteja vivendo uma situação tão preocupante no ano que vem como estamos vivendo esse ano. Mas eu repito, será ou não será possível grandes eventos em 2021? Ninguém tem essa resposta hoje, né? Falar sobre isso seria fazer um exercício de futurologia. Eu não tenho uma bola de cristal, eu não tenho o poder da vidência. E como há uma série de coisas envolvidas nisso, e a palavra do prefeito acaba tendo muito poder, muita força, eu preciso ter cautela nesse momento. Além do que, repito, eu espero que haja uma vacina até o ano que vem que libere a população do mundo inteiro a retomar a sua atividade normal. Prefeito, saiu neste fim de semana agora uma pesquisa do Data Poder 360, que é a empresa de pesquisas do Poder 360, que indica que 26% dos brasileiros acreditam que, se contraírem o coronavírus, podem morrer. Obviamente que ninguém sabe o que vai acontecer, mas todas as estatísticas indicam que não serão 26% dos infectados que vão morrer. Por que acontece essa percepção exagerada da população sobre o risco de morte? Bom, Fernando, primeiro, está muito claro que as pessoas se conscientizaram que o coronavírus não é uma gripezinha, né? E aquilo que acontecia em outros países do mundo, as cenas que nós vimos na Itália, na Espanha, em Nova York, né, o principal epicentro dos Estados Unidos, em Guayaquil, no Equador, essas cenas elas começaram a acontecer também no Brasil. Infelizmente, a porta de entrada foi Manaus, né, que já protagoniza um colapso no sistema de saúde. Então, à medida que a imprensa foi mostrando a situação do Brasil, as pessoas aos poucos estão se conscientizando, na minha opinião, da gravidade do problema, do alcance do problema, e que isso, em algum momento, pode chegar perto dela. Aqui em Salvador, por exemplo, houve uma situação muito paradoxal. A gente vem tendo resultados muito positivos no controle ao isolamento social, e isso gerou, em um determinado momento, uma percepção de tranquilidade nas pessoas. Aí o que aconteceu? Elas começaram a relaxar, começaram a sair às ruas, começaram a ter uma vida normal. Eu tive que colocar um novo freio de arrumação. Agora a gente percebe uma adesão das pessoas, uma nova onda de adesão ao argumento de que tem que manter as medidas de restrição, exatamente porque elas estão vendo os casos se multiplicarem. É claro que nós não vamos ter 26% de mortos, né? A taxa de letalidade aqui em Salvador hoje, por exemplo, é de 3,5%, a de São Paulo é o dobro da de Salvador, então nós estamos com a taxa de letalidade muito abaixo, inclusive, da média do Brasil. No entanto, eu acho que as cenas que começam a acontecer no nosso país estão mostrando às pessoas, conscientizando as pessoas que o coronavírus chegou aqui para valer. Infelizmente, o Brasil será um dos países com o maior número de casos e de mortes no planeta. E eu acho que o brasileiro começa a ter essa consciência, daí o resultado da pesquisa desse final de semana. Tem um outro dado da pesquisa aqui do Data Poder 360. Há 15 dias foi perguntado para os brasileiros se eles já tiveram coronavírus ou conhecem alguém que já teve coronavírus. Então,
Então, há 15 dias, 8% respondiam positivamente. Neste fim de semana, a taxa dobrou para 16%. Ou seja, isso significa, está em linha com o que o senhor está dizendo, que as pessoas estão vendo cada vez mais a doença, é isso? Com certeza, e você vai ver que nas próximas pesquisas do Datapoder, esse número ele deve crescer ainda mais. Eu repito, muita gente achava que o coronavírus não ia chegar perto de si, que não ia pegar um parente seu, um amigo seu. Outra percepção que mudou. No começo, as pessoas mais pobres achavam que o coronavírus era uma doença só de rico. Como elas ouviam falar e viam nos noticiários, né, que os doentes eram pessoas que tinham voltado do exterior, que viajavam de avião para o exterior, muita gente achou, por muito tempo, que o coronavírus ia ficar nos bairros nobres das grandes cidades brasileiras. Infelizmente, com o tempo, o coronavírus foi se espalhando, chegou na periferia e chega com força, e aí as pessoas começam a mudar a sua percepção. Os mais pobres começam a entender que o coronavírus não é uma doença só de rico e que pode chegar em qualquer lugar. Então, eu acredito que esse número só reforça o que eu havia dito na pergunta anterior e que tende a crescer a cada pesquisa que o Datapoder realizar. Agora, em que medida o senhor, como gestor público, acha que um pouco de exagero neste momento ajuda as pessoas a fazerem mais distanciamento social, mas em seguida pode prejudicar a retomada, porque o pânico, a sensação do medo vai continuar e a economia e os negócios e a atividade normal também não voltará com a velocidade devida? Olha, Fernando, se nós tivéssemos alternativa, tudo bem. E aí eu vou responder a sua pergunta dizendo o seguinte: nós não temos opção. Não há uma escolha a ser feita. Eu, de vez em quando, vejo esse debate, economia ou saúde, saúde ou economia. Não existem dois caminhos, só tem um caminho. É cuidar da vida das pessoas, é olhar pela saúde pública. Ora, que país conseguirá retomar o seu ritmo de crescimento econômico com centenas, milhares de mortos, com imagens todos os dias de caixões para cima e para baixo, de hospitais superlotados, de câmaras frigoríficas tomadas por cadáveres? Qual é o país que volta? Nenhum. Então, agora, nós precisamos, infelizmente, sim, entender que o problema é gravíssimo, que vai piorar no Brasil, que as medidas de restrição precisam ser mantidas e que o sacrifício de hoje pode significar uma retomada mais consistente no amanhã. Eu vou te dar um exemplo concreto. Aqui eu venho conversando muito com os shopping centers e com todo o setor do comércio. Eles me pediram para voltar antes do Dia das Mães. Aí sabe o que eu disse a eles? Disse o seguinte: olha, os casos vão aumentar de qualquer jeito. Vai voltar antes do Dia das Mães, vão culpar o retorno do comércio pela explosão de casos. Depois nós, governantes, seremos obrigados a fechar tudo de novo por um tempo indeterminado e talvez de uma maneira universal, porque aqui em Salvador, por exemplo, nós não entramos numa restrição absoluta. Comércio de rua abaixo de 200 metros quadrados aqui está funcionando, eu não proibi. Então, Fernando, eu acho que a gente não tem escolha. Infelizmente, nesse momento, só tem um caminho. O caminho de olhar pela saúde pública e, quando a gente puder voltar a priorizar a economia, que isso seja de maneira consistente e ininterrupta, porque muito pior será, um pouco mais adiante, jogar todo esse esforço feito até agora na lata do lixo. Eu vou ler mais uma estatística da pesquisa do Datapoder 360 e gostaria que o senhor analisasse. É sobre a avaliação dos governantes no combate ao coronavírus. O presidente Bolsonaro, há 15 dias, segundo os brasileiros, no combate ao coronavírus, o presidente Bolsonaro tinha 34% de aprovação há 2 semanas. Agora, neste fim de semana, caiu para 24%. No caso do governador Rui Costa, da Bahia, na Bahia, portanto, os baianos achavam há 2 semanas que ele tinha um desempenho ótimo e bom, aprovavam de 61%. Agora, redução para 56% neste fim de semana. E em Salvador, o senhor, prefeito ACM Neto, tinha uma aprovação no combate ao coronavírus
de 73%. E agora a sua avaliação foi a 77%. O senhor, portanto, subiu em 2 semanas. O senhor poderia avaliar esses números e por que essa é a percepção hoje dos entrevistados? Olha, Fernando, eu posso dizer um pouco aqui pela minha experiência em Salvador. Primeiro, eu nunca neguei o problema, né? Nunca minimizei o problema. Nunca achei que nós estaríamos diante de uma gripe simples ou de uma crise de saúde que pudesse ser facilmente contornada. Segundo, desde o princípio, tenho procurado trabalhar construindo uma série de ações que eu acho que são percebidas pelas pessoas, de apoiar os mais pobres, de ter uma rede de proteção social para ajudar quem está passando fome. Essa virou a minha prioridade absoluta aqui em Salvador. Vai desde a pessoa que mora na rua até mesmo as pessoas de baixa renda que ficaram sem renda. Nós aqui em Salvador construímos um plano chamado Salvador por Todos. Eu tenho dado benefício aos informais, às pessoas que estão nesse momento sem qualquer tipo de dinheiro para fazer a compra básica. Temos distribuído um conjunto de ações de cestas básicas, de material de limpeza, uma atuação muito firme em relação às máscaras. Temos ampliado significativamente a questão dos testes. Então, além de tudo isso, eu tenho agido com muita transparência. Tenho procurado informar as pessoas de maneira permanente. Transformei as minhas redes sociais num canal de comunicação direta com a população. Ou seja, estou encarando o problema de fato. Hora nenhuma eu procurei transferir responsabilidades, encontrar culpados ou desculpas. E tenho deixado de lado os problemas políticos. Então, quando eu preciso estar sentado com o governador para conversar e tomar decisões, eu estou sentado. Quando eu preciso ir a Brasília, conversar com o presidente da República e discutir com ele o presente e o futuro do país, eu estou lá sentado. Eu deixei de lado qualquer tipo de problema político. Eu acho que isso reforça a confiança do cidadão, do eleitor, mesmo daqueles que não simpatizam com o meu partido, mesmo daqueles que não concordam com a minha trajetória ideológica, mas agora eles enxergam um trabalho muito próximo do prefeito. Com relação à avaliação do governador e do presidente, eu não tenho realmente maiores condições de julgar. Eu acho que, acima de tudo, o governante, o líder político que quiser sobreviver a essa crise, ele tem que ter a sintonia com as pessoas. E é o que eu tenho procurado manter desde o começo. O presidente da República, que teve uma queda maior, né, nesse período de 15 dias, no que diz respeito ao combate ao coronavírus, aí, diante do que a população está dizendo, ele tem feito algumas declarações que são consideradas controversas. Na semana que terminou, quando ele foi indagado sobre o aumento das mortes, ele respondeu com uma expressão exclamativa, e daí, perguntando o que ele poderia fazer. E muita gente achou que ele não deveria agir dessa forma em público, porque não cabe ao presidente da República reagir com algum grau de indiferença. Qual é a sua avaliação? O senhor acha que o presidente, nas declarações que faz sobre o coronavírus e a crise, age corretamente ou não? Olha, Fernando, eu não concordo com a linha do presidente em relação ao coronavírus e venho manifestando isso desde o começo. Inclusive, já cheguei a fazer críticas duras a declarações que ele deu, a posições que ele defendeu. Aqui, a nossa linha e a nossa posição é outra. A minha linha aqui é de ter toda a preocupação com o coronavírus e de estabelecer uma única prioridade, que é cuidar da vida das pessoas. Entender que o coronavírus está matando muita gente, ainda vai matar muita gente, e que, até por uma questão humana, não existe hoje nada mais sério no país e no mundo do que a gente entender quem está sofrendo com o coronavírus, né? E, é claro, o sofrimento e a dor das famílias que estão perdendo os seus entes. Então, eu não concordo com esse tipo de declaração do presidente. Isso não quer dizer que eu ache que devemos isolar o governo federal. Não, devemos conversar, devemos ter pontes, devemos trabalhar conjuntamente. Cheguei a dizer ao presidente que eu compreendia que o ministro da Saúde, que parece ser uma pessoa técnica e qualificada, deveria reunir prefeitos e governadores para discutir conjuntamente um protocolo. Claro, cada cidade tem uma situação,
cada cidade vai ter um momento de voltar, porém, ter um protocolo base nacional seria muito interessante para dar mais segurança, uma mensagem de estabilidade, de clareza, uma sinalização para o futuro, inclusive para a economia, para os investidores, de maturidade, de diálogo. Isso seria muito interessante. Agora, eu não posso concordar com declarações que minimizem o problema, que desconsiderem a gravidade do problema. Pelo contrário, aqui a gente tem dedicado quase que 90% do trabalho da prefeitura hoje e de toda a nossa estrutura é para o enfrentamento à pandemia. Essa semana que está começando agora, o senhor enxerga alguma possibilidade de colaboração entre prefeitos, governadores e governo federal para estabelecer esse protocolo mínimo sobre ataque à pandemia e depois saída gradual do distanciamento social? Olha, Fernando, nós temos aí duas direções, né? Uma direção é o projeto que sai do Senado e volta para a Câmara com alterações a respeito desse auxílio financeiro a estados e municípios que estão tendo perdas significativas na arrecadação do ICMS e do ISS. Eu acho que se esse novo momento na Câmara, ele for um momento onde não haja um tensionamento do governo federal, onde o Ministério da Economia, de fato, tenha condições de costurar uma votação sem maiores sobressaltos, eu acho que isso facilita e melhora muito o ambiente do relacionamento do governo federal com prefeitos e governadores. Além disso, eu acho que o ministro da Saúde, ele precisa ter uma ação mais proativa em relação a esse diálogo com prefeitos e governadores, exatamente para começar a construir a ponte. Não precisa ser com todo mundo, né? Nós temos 27 governadores, temos 26 prefeitos de capital. No meu caso, por exemplo, os prefeitos, a Frente Nacional de Prefeitos, ela juntou um grupo menor de prefeitos que hoje representam o conjunto de todo o coletivo, tá certo? E esse grupo está falando pelo conjunto dos prefeitos. Então, podia selecionar um grupo menor de prefeitos, um grupo menor de governadores, que fosse representativo do todo e que a gente pudesse discutir tecnicamente, que a gente colocasse as nossas equipes de saúde com as equipes do governo federal. Então, eu vou continuar mantendo a minha esperança de que isso possa acontecer, mas só vai acontecer se for um desejo do presidente da República e, é claro, uma iniciativa do próprio ministro Nelson Taik. Nós estamos quase terminando esse bloco, uma resposta curta do senhor. O senhor enxergou até agora no ministro Nelson Taik da Saúde disposição para já nesta semana que começa, talvez fazer uma reunião com prefeitos e governadores ou ainda não? Fernando, eu sou muito cauteloso, eu sei que o ministro está ali diante de um grande desafio, ele assumiu há poucos dias, eu ainda estou naquela fase de esperar um pouco para avaliar, de achar que ele ainda está tomando o pé das coisas, e eu sei que não é da noite para o dia que alguém pega, tá certo, um transatlântico daquele para comandar, né, e que vai conseguir resolver tudo e conversar com todo mundo. Então, eu ainda estou naquela fase de esperar um pouco para ver, mas como a crise está aí, e a crise não espera, e as vidas não esperam, eu acho que o Ministério da Saúde precisa, a partir dessa semana que entra, né, começar a intensificar as suas ações. Prefeito ACM Neto, o Poder em Foco vai fazer agora um breve intervalo e a gente volta já já. Estamos de volta com o Poder em Foco, um programa de entrevistas do SBT em parceria editorial com o jornal digital Poder 360. Por causa das limitações impostas pela pandemia do novo coronavírus, nesta edição eu entrevisto o prefeito de Salvador, ACM Neto, por teleconferência. Prefeito ACM Neto, o governo federal do presidente Jair Bolsonaro, durante muito tempo, não se preocupou em ter o que se chama de uma base de apoio formal dentro do Congresso. Conversava muito pouco. Nas últimas 2 ou 3 semanas, o presidente Bolsonaro chamou presidentes de partidos, líderes partidários e o senhor, que é presidente do Democratas, para conversar. É possível construir essa base de apoio ao presidente Bolsonaro e em que termos isso poderia ser feito? Fernando, é importante destacar que cada um teve a sua conversa e cada um teve o seu objetivo. No caso do Democratas,
Nós não admitimos tratar de cargos, de ocupação de espaços no governo. Aliás, eu tenho que ser sincero, o presidente também não tratou disso comigo. Eu tenho acompanhado que há uma negociação em curso do governo federal com outros partidos políticos em troca de cargos e espaços. O Democratas não participou e não participará disso de maneira alguma. Então, eu quero deixar muito claro. Nós, em 2019, fomos muito fortemente apoiadores do governo federal na agenda econômica. Se não fosse pelo Democratas, não teria reforma da Previdência hoje no país. No ano de 2019, a bancada do Democratas na Câmara, ela deu 93% de apoio às medidas que foram votadas pelo governo federal. Eu estou destacando tudo isso, Fernando, porque o que é que nós esperamos? Um diálogo de alto nível. Se o governo quiser discutir os rumos do país, o futuro do Brasil, se o presidente da República quiser discutir políticas públicas, se o presidente da República quiser a nossa contribuição para refletir sobre quais são os caminhos, nós estamos abertos e dispostos a dar essa contribuição. Porque, eu repito, eu acho que existem ainda 2 anos e 7 meses pela frente do governo. Isso é uma eternidade, né? É muito tempo pela frente. Não dá para a gente estar agora defendendo ou conspirando por teses golpistas. Eu não sou a favor. Eu não sou a favor de que se queira desestabilizar o governo. Mas o diálogo tem que ser em alto nível. E o presidente tem que querer. Vamos ver até onde vai essa disposição do governo de ter um diálogo mais próximo, estreito, e sabendo o que cada um quer. Porque com Democratas, troca de cargo, segundo escalão, terceiro escalão, isso não nos resolve. Isso não vai resolver o partido. O que pode ser tratado conosco é uma política de alto nível e a discussão dos rumos do país. Se ele quiser discutir conosco isso, nós estamos abertos. Nessa conversa que o senhor teve com o presidente Bolsonaro, ele disse ou pediu apoio do Democratas a algum projeto em particular do governo federal? Em particular, não. Ele tratou da situação econômica, a preocupação dele com a retomada e, é claro, o desejo dele de ter uma interlocução com o partido na Câmara e no Senado, assim como com os prefeitos e governadores, na construção dessa agenda. Se houver consequência prática e concreta dessa disposição dele, nós iremos ajudar, como fizemos em 2019. Agora, isso não significa, quero repetir, compromisso futuro, isso não significa pacto eleitoral, isso significa uma comunhão de forças pela agenda de retomada do Brasil. Colocar a gravidade do problema. Nós estamos diante do maior desafio das últimas décadas do nosso país e não dá para a gente ficar de fora querendo minar a força de ninguém. Então, se o governo tiver esse pensamento, ok. Agora, não basta uma boa conversa. É preciso ter desdobramento prático e consistência na construção desse diálogo. Abriu-se um debate dentro do governo agora sobre manter a agenda liberal de contenção dos gastos públicos, exceto aquilo que já está sendo gasto para combater os efeitos da pandemia, mas não afrouxar na política econômica liberal, ou seja, reduzir sempre que possível o investimento público em obras de infraestrutura, entre outras. Aí há um grupo dentro do governo que pensa diferente, liderado, aliás, pelo único ministro do governo Bolsonaro que nasceu no Nordeste, que é o ministro Rogério Marinho, que é o ministro do Desenvolvimento Regional, que acredita ser necessário um programa de investimento público em obras de infraestrutura. O senhor simpatiza com qual das duas visões para a retomada da economia? Fernando, eu não sou de ficar em cima do muro e sempre fui uma pessoa, você sabe disso, de tomar posições e defender essas posições. Eu, por filosofia e por maneira de governar, entendo que em condições normais, que nós não estamos vivendo, é fundamental manter o equilíbrio das contas públicas. Aliás, eu fiz isso aqui em Salvador, consegui produzir superávit nos 7 primeiros anos do meu governo, estou entrando na crise do coronavírus, considerado como a melhor gestão fiscal dentre todas as capitais
do Brasil, e tudo isso foi feito, né, com equilíbrio das contas. Eu tornei a responsabilidade fiscal um dogma da minha gestão. Então, eu coloco isso numa condição normal. Diante da crise, que é uma crise seríssima, não dá para imaginar que o governo vai poder deixar de gastar. Não tem jeito, o governo tem que gastar agora. O governo tem que gastar com as medidas imediatas de auxílio à pandemia, à questão da saúde, aos mais pobres. O governo tem que gastar dando apoio a estados e municípios, e a gente tem que buscar um ponto de equilíbrio, Fernando, em relação aos investimentos em infraestrutura. Não pode ser nem tanto, de maneira que torne imprevisível esse futuro, e também nem tão pouco, de maneira que o governo abdique de ser um indutor dessa retomada no primeiro momento. Então, eu fico ali no meio do caminho, entendendo que é preciso ter no horizonte, tá certo? Que não é a gastança, a farra, o liberou geral, mas também o governo tem um papel que ele não pode abrir mão, que é de indutor dos investimentos nessa retomada da economia. A sua resposta foi quase de um tucano. O senhor está no meio do caminho realmente. Deixa eu fazer uma pergunta mais direta, então, para o senhor. O ministro Paulo Guedes, que é o chefe da equipe econômica, tem sido sensível a tudo que precisa ser feito, ou o senhor recomendaria a ele um pouco mais de amplitude na forma como ele propõe a retomada da economia? O ministro Paulo Guedes tem a nossa confiança. Eu, particularmente, espero que ele possa continuar conduzindo a política econômica do governo. A presença dele hoje é muito importante, inclusive para trazer estabilidade ao mercado. O ministro Paulo Guedes foi o grande formulador, o principal responsável pela política de retomada pós-eleição do presidente Bolsonaro. Agora, espero que ele não fique inflexível à necessidade também do investimento. Então, eu não sou tucano, né, eu sou democrata, mas eu acho que agora, Fernando, de fato é preciso um pouco de equilíbrio. Então, não pode haver dúvida quanto à condução, é do ministro Paulo Guedes. Quem tem que dar a última palavra na economia é o ministro Paulo Guedes. No entanto, eu espero que ele não se feche a essa necessidade de investimentos no país. Em resumo, tem esse plano aí de investir de 100 a 300 bilhões em infraestrutura ao longo dos 2, 3 anos aí para frente. O senhor acha que esse plano deve ser considerado? Eu acho que, de alguma forma, sim, ele deve ser considerado, não é simplesmente rasgar esse plano. O governo federal, porque nós temos aí 3 elos quando a gente olha a administração pública: o município, o Estado e a União. Né? O elo mais forte é a União, o elo mais forte é o governo federal. Os estados e municípios, mesmo aqueles que tinham capacidade de investimento e que vinham investindo, como é o caso, por exemplo, aqui de Salvador, vão ter que parar quase tudo para poder fechar as suas contas. Nós não temos possibilidade de emitir moeda, de contrair dívida. Nós estamos inteiramente vinculados à política que for determinada pelo governo federal. Então, para que o investimento público não pare de uma vez por todas no país, o governo federal tem que sim garantir um montante. Se vai ser de 100 ou de 300, essa é que eu acho a discussão importante, de maneira que não se tenha uma gastança desenfreada no país, com a qual eu não concordo. Houve um pouco de dificuldade na relação entre o Palácio do Planalto, o presidente Bolsonaro, e o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, que é do Democratas, o seu partido. Andaram se estranhando algumas vezes. Na sua avaliação, tem alguém que está mais certo do que o outro nesse contato Planalto-Congresso? Olha, Fernando, pode até ter, mas não seria conveniente, nesse momento, eu como presidente do Democratas, que venho pregando o diálogo, dizer ou emitir opinião a esse respeito, tá certo? Eu tenho o meu pensamento, mas eu acho que não contribui agora que eu o debata publicamente, com todo o respeito a você e a todos que estão nos assistindo. O que eu tenho pregado é que o presidente da República e o presidente da Câmara devem dialogar, eles devem construir pontes, eles devem deixar de lado qualquer divergência que tenha acontecido. E, aliás, nos últimos dias, o clima melhorou muito, a gente viu diminuir as tensões de um lado e de outro, o que eu considero muito positivo. É óbvio que eu tenho uma relação muito mais próxima
seja partidário ou pessoal, do presidente Rodrigo Maia. Sei quais são as suas intenções, sei que é uma pessoa movida por espírito público elevado e que foi, muitas vezes, injustiçado ao longo desse tempo. No entanto, eu acho que agora a gente precisa olhar para frente. Às vezes, tem muita gente no meio do caminho que quer obstruir a comunicação, que leva intriga para um lado, que leva intriga para o outro. É horrível. E o que eu coloquei aos dois é que eu acho que é preciso desobstruir essa comunicação e ter uma relação inteligente e produtiva. Eles não precisam ser amigos, eles não precisam se gostar pessoalmente, mas um sendo chefe do executivo e o outro do legislativo, eles precisam construir uma agenda importante para o país, e é isso que eu vou sempre defender. O seu partido, Democratas, nasceu como Frente Liberal no início dos anos 80 e ajudou na reconstrução da democracia civil no Brasil, virou PFL, Partido da Frente Liberal, agora Democratas. O Democratas nunca teve um candidato a presidente que tenha sido bem-sucedido e governado o país. Em 2022, está muito longe ainda, mas o que o senhor enxerga para 2022? Quais são os nomes do Democratas para 2022, ou para apoiar para candidato a presidente, ou como candidato próprio do partido? Fernando, nós fizemos um combinado antes do coronavírus dentro do partido de que nós só trataríamos de 2022 a partir de 2021, que até lá o nosso foco total seria eleições municipais. Toda a aposta do Democratas na disputa de grandes cidades do Brasil esse ano. Inclusive, nós vamos ter, provavelmente, pelo menos 10 candidatos a prefeitos de capital. Estamos falando aí de 1/3 das disputas de capitais do Brasil. Compara com 4 anos atrás. O que é que tinha? Nós tínhamos, há 4 anos atrás, um candidato só, que fui eu, e reeleito aqui em Salvador. Agora nós temos 10. Então, o nosso foco antes da crise era totalmente voltado para as eleições municipais. Veio a crise, o nosso foco sequer está nas eleições municipais. Nós não estamos discutindo política, nós não estamos discutindo eleição. Cada um está fazendo no seu quintal, naquilo que pode, né, fazendo a sua parte para o enfrentamento à crise. Então, de fato, esse assunto 2022 não está na nossa pauta, nem estamos especulando sobre isso. Não é que eu esteja querendo fugir da sua pergunta, não. É que nem especulando sobre isso nós não estamos. Já que o senhor falou de eleições municipais, elas acontecem, de acordo com a Constituição, no primeiro domingo de outubro. Há uma discussão muito forte a respeito da impossibilidade de manter essa data. Qual é a sua opinião? Deve ser atrasado em 1 mês ou 40 dias o primeiro turno das eleições municipais? Qual é a sua expectativa neste momento? Essa é uma decisão muito complexa que vai exigir, a partir do fim do mês de maio, início do mês de junho, intensas conversas, inclusive entre o Tribunal Superior Eleitoral e o Congresso Nacional. Se você perguntar assim, Neto, qual é o seu desejo, qual é a sua vontade? Minha vontade é que a eleição possa acontecer em outubro, certo? Essa é a minha vontade. Por exemplo, prorrogação de mandato para coincidir com a eleição de 2022. Eu sou inteiramente contra. Acho péssimo para a democracia. Considero inconstitucional. Agora, vai ser possível ter eleição ou não? Eu acho, Fernando, que essa é uma discussão que vai ter que começar agora. Por quê? Veja só como é complexo isso. O problema maior não é o dia da votação em si. Porque você pode dizer que a votação não vai ser em um dia, vai ser em 4. Não vai ser em um final de semana, vai ser em 2, em 3 finais de semana. Tudo isso dá para fazer. Estabelecer regras por letra, por distanciamento, tudo isso pode acontecer. Aumentar o número de colégios eleitorais, tudo isso pode acontecer. Mas a pergunta é, como fazer a campanha? Dá para ter eleição sem ter campanha? Aí muitos vão responder, não, mas a campanha vai ser digital, pela internet, pelas mídias sociais e pela televisão. E como é que você faz no município pequeno, que não tem retransmissora de televisão, que não tem emissora de rádio, que não tem banda larga de internet e acesso à internet? Então, é uma situação bem complexa, bem complexa. A sua expectativa hoje é o quê? O senhor acha que vai ser, com os dados disponíveis, dá para dizer de 0 a 10, quanto que vai ter eleição no início de outubro? Então, vamos lá. Eu não tenho condições ainda de dar um veredito final, mas se a projeção do coronavírus se confirmar,
com um agravamento ao longo de todo esse mês de maio, ao longo do mês de junho, tá certo? Isso vale para todas as regiões do país. Caso isso aconteça, caso os números se confirmem, eu acho muito difícil ter eleição em outubro. O presidente Jair Bolsonaro indicou um delegado da Polícia Federal, Alexandre Ramagem, para comandar a autarquia. O Supremo Tribunal Federal barrou essa nomeação. O senhor acha que a decisão do Supremo foi ponderada e a mais correta nesse caso? Eu tenho por hábito, Fernando, em relação às decisões do Judiciário, não comentar, apenas acatar e respeitar. Então, o presidente já afirmou que vai recorrer dessa decisão. A gente sabe que, ao fim de tudo isso, será o Pleno do Supremo Tribunal Federal que vai decidir sobre a matéria, mas não me cabe aqui emitir comentários a respeito da decisão. O que eu posso te dizer, e aí sim me sinto à vontade para te dizer, é que eu não sou a favor do aparelhamento da Polícia Federal, eu não sou a favor que se coloque a Polícia Federal sob a direção, sob o comando da vontade de nenhum governante. Isso não é só o presidente Bolsonaro, para não parecer que é uma coisa com ele. Né? Qualquer governante, eu acho que a Polícia Federal tem que ter autonomia para fazer o seu trabalho. Então, eu não quero discutir a decisão do Supremo, mas eu ressalto esse meu princípio de achar que não pode haver interferência ou aparelhamento na Polícia Federal. O senhor enxergou gravidade nas acusações que o ex-ministro da Justiça, Sérgio Moro, fez ao presidente Jair Bolsonaro quando deixou o cargo, no caso Sérgio Moro? Gravidade, é claro que sim. Agora, essas acusações, elas vão estar fundamentadas com algum elemento que as comprove? É isso que nós precisamos saber. O Supremo Tribunal Federal já, inclusive, determinou o avanço das apurações através do ministro Celso de Mello, que é o relator da matéria. Então, vamos aguardar os próximos fatos, né? O que é que vai acontecer, o que é que vai surgir. O ministro Sérgio Moro tem elementos que provem o que ele falou, enfim. Então, eu não gosto de especular sobre coisas que ainda não são conhecidas, então é preciso aguardar os próximos capítulos dessa novela. O que eu posso também te dizer é que tenho muita admiração e respeito pelo trabalho que Sérgio Moro fez, especialmente no combate à corrupção. Agora, se o que ele falou realmente procede, se ele pode provar, é o que a gente vai ter que ver a partir de agora. O ex-ministro Sérgio Moro apresentou duas mensagens que ele guardou no celular, trocadas com o presidente, outra com uma deputada aliada ao governo. O senhor deve ter visto, isso foi amplamente divulgado. Essas mensagens, no seu entender, já consistem em provas suficientes para provar as acusações que ele apresentou? É cedo para fazer um juízo de valor a esse respeito, Fernando. São duas mensagens muito pontuais. No caso do Congresso Nacional, o senhor acha que já seria o momento, como vários partidos pedem, para abrir uma CPI para apurar, abrir um processo de impeachment, ou é melhor esperar a finalização do inquérito conduzido pelo Supremo? Não tenho dúvida que é preciso aguardar, não há ambiente nenhum nesse momento para que o Congresso dê seguimento a um processo de impeachment contra o presidente. Inclusive, na minha opinião, com tudo que nós estamos vivendo no país, com a gravidade do momento, seria ainda pior. É surreal a gente já ter que viver uma crise de saúde a mais grave de todos os tempos. Talvez a mais grave crise econômica que o país também já viveu. E ainda ter que viver uma crise política. É algo surreal. Mas eu acho que nesse momento não há elementos para a gente avançar no processo de impeachment, não. Prefeito ACM Neto, muito obrigado por conceder esta entrevista ao Poder em Foco. Eu também agradeço a você, telespectador, que acompanhou o programa até aqui. Aproveito para lembrar que você pode assistir a esta entrevista nos canais do SBT Jornalismo e do Poder 360 no YouTube. No próximo domingo, logo após o programa Silvio Santos, tem mais um Poder em Foco, sempre conversando com personalidades do ambiente do poder. Eu espero todos vocês aqui e desejo uma boa semana a todos.